Pronto, nós vamos agora olhar para o Salmo 149, né? O nosso penúltimo Salmo de Aleluia, que a gente tem estudado aí já há algum tempo, essa série, retomando agora depois de um período de descanso e olhando com gratidão a Deus por esse Salmo tão precioso. Eu vou fazer a leitura do Salmo, em seguida a gente vai fazer as nossas considerações, algumas observações. O Salmo diz assim: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, e para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. É um salmo, como a gente diz, que a gente afirmou agora há pouquinho, que traz um motivo de louvor, de adoração, de aleluia, vamos dizer assim, que não é tão cogitado, não é tão comentado, né? A gente vai entender qual é esse motivo e por que não, mas é um salmo realmente digno da nossa atenção. Tem um detalhe aqui, que é um detalhe, a gente pode chamar assim de uma curiosidade, vamos dizer assim, no que diz respeito a uma palavra encontrada no Salmo, que é a palavra aí no verso 3 traduzida como flauta, né? Louvem-lhe o nome com flauta e que de fato é uma palavra que designa esse instrumento musical. Não, a gente não sabe que tipo de flauta, mas a ideia do termo hebraico aqui realmente é um objeto em que você tem ali uma perfuração e com possibilidades ali de distinguir algumas notas, né, tocando e tal. Então, devidamente traduzido como flauta, mas é interessante que essa mesma palavra aparece lá no Salmo 150, né? É um salmo bastante lido também, o Salmo 150, no verso 4. Lá no Salmo 150, verso 4, a gente lê assim: Louvai-o com adufes e danças, né? E a palavra traduzida como danças, no Salmo 150, verso 4, é a mesma palavra traduzida como flauta no Salmo 149, versículo 3. Então, essa é uma nota mesmo, assim, de curiosidade, né? É o Salmo 150, versículo 4, que é traduzido como louvai-o com adufes e danças, ele seria melhor traduzido se fosse louvai-o com adufes e flautas. Eu acho interessante, porque é um paralelismo. Louvais com adufes, que é um tipo de instrumento musical, e a segunda linha do paralelismo com outro tipo de instrumento musical, que são as flautas, né? Eu acho isso interessante, parece uma firulazinha, né? Mas é porque muita gente às vezes usa o Salmo 150, versículo 4, para defender ministério de dança litúrgica na igreja. Não sei se vocês já viram isso. Ó, nós temos um ministério de dança porque já diz o Salmo 150, louvai com adufes e danças, né? Mas o texto hebraico, a palavra traduzida como danças, é essa mesma palavra que é traduzida como flauta no Salmo 149, né? Então realmente parece, né, que o livro de Salmos não está ensinando a estabelecer ministério de dança litúrgica, não, mas louvar a Deus com todos os instrumentos musicais disponíveis. Parece que essa é a ideia. Mas, voltando agora, saindo desse parêntese aí só do termo hebraico, o Salmo 149 ele começa, como todos os outros salmos, com esse grande chamado, né, ao louvor a Deus, mais uma vez uma convocação a um louvor cantado e comunitário, que nos ajuda a compreender a importância desse elemento litúrgico, né? Dessa vivência da igreja. A pessoa, às vezes, pode até dizer isso: eu tenho uma vida com Deus. É uma vida sincera, né? Eu busco a Deus aqui na minha casa. Aqui na minha casa a gente até lê a Bíblia juntos, nós lemos a Bíblia juntos e fazemos aqui um momento
devocional, mas a gente acha que não é importante esse negócio de ir à igreja, né? Ir à igreja é um fator assim sem tanta importância. O importante é a nossa fé individual e a gente buscar a Deus com sinceridade de coração em casa. É uma ideia bastante popular, mas os salmos o tempo todo puxam a gente para o outro lado, né? Eles nos convocam a viver uma vida que não é isolada, né? Não é uma vida centrada apenas em nós, mas uma vida em que a gente participa da adoração conjunta do povo de Deus. Daí essa expressão, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor onde? Na Assembleia dos Santos, né? A palavra igreja significa assembleia, significa reunião, significa ajuntamento. Ajuntamento de quem? Destes que foram distinguidos por Deus, foram separados por Deus dentre as demais pessoas, dentre as demais nações. Então existe um povo que é chamado de santos, é um povo separado que foi distinguido pela eleição amorosa, gratuita, livre de Deus e que agora se ajunta para dizer aleluia. Então, a gente olha para os salmos de aleluia, eles têm essa nota de devoção individual, né? A gente precisa, na nossa individualidade, na nossa vida diária, a cada dia, poder afirmar diante de Deus, aleluia, né? Louvado seja Deus, como a gente tem insistido, elevar a nossa alma, retirar os nossos olhos das circunstâncias e focar os nossos olhos em Deus, na Sua palavra, nas Suas promessas. E essa nota diária do aleluia é importante. Mas quando chega então no dia do Senhor, a gente se ajunta com os outros irmãos para a gente poder proclamar aleluia conjuntamente, né? E dizer que Deus merece ser louvado na Assembleia dos Santos. A expressão novo cântico não significa literalmente uma música nova, né? Que sempre tem que ser com músicas novas, não é essa a ideia, mas a ideia é de você expressar o cântico de uma maneira nova, né? De você ter uma devoção revitalizada diante de Deus e você poder louvar a Deus com todo o fervor, com todo o coração, a cada ocasião que você tem para cantar a Ele um cântico ou um hino ou um cântico espiritual. A partir desse ponto, a partir do chamado ao louvor no verso 1, nós temos a primeira divisão, a divisão seguinte do Salmo, que consta aí nos versos 2 até o verso 5. Nos versos 2 até o verso 5, a gente tem uma convocação ao regozijo, à alegria, ao louvor a Deus. Por quê? Porque ele é o Criador e é o Salvador dos humildes. Essa é a ênfase. Deus sendo louvado como Criador, aquilo que a gente diz no credo apostólico, né? Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Esse reconhecimento sempre de que Deus é o Criador, é o reconhecimento de que Deus é a nossa origem. Ele tem esse lado, essa conotação que a gente chama aí de uma conotação bem ampla. Deus é o criador de todas as coisas. E a gente precisa sempre dizer isso e afirmar isso, entendendo, reafirmando a doutrina da criação. Mas isso tem um aspecto muito particular e muito devocional também, né? De você poder dizer assim, Deus é o criador da Edeli, né? Deus é o criador do Abreu, né? Deus é o criador do Roberto, da Kika, ou seja, de cada um de nós individualmente. A gente poder dizer, Deus é o meu criador. Deus é a minha origem, né? E qual é a nossa origem? A gente normalmente hoje pensa aí na árvore genealógica, tal, dos nossos avós e outros ascendentes, mas é interessante que cada cristão pode dizer assim: a minha origem é em Deus. Deus decidiu criar esse indivíduo, essa pessoa que sou eu, né? E que coisa maravilhosa é essa, né? De Deus ter decidido nos criar, né? A gente sempre deve ter o louvor e a honra, deve dar a honra devida e o louvor devido aos nossos pais, né? Por conta dele que nós estamos aqui, né? Devem ser honrados, honra teu pai e tua mãe. Mas que coisa maravilhosa a gente poder cogitar isso. Nós nascemos no coração de Deus, né? Ele tensionou isso, ele decidiu que você existisse, que nós existíssemos. Então ele deve ser louvado. Aqui também a gente tem regozije-se Israel no seu Criador, que também tem um outro aspecto, porque Deus é o Criador dos indivíduos e Deus é o Criador de Israel. Deus é criador do povo dele. Deus é o criador da igreja. A igreja não nasce de iniciativas humanas, né? Ela não nasce de planos, de projetos humanos. Ela, de fato, tem a sua origem no propósito soberano de Deus. Então, Deus é o criador de Israel. Daí, exultem no seu rei os filhos de Sião.
A igreja e aquele que reconhece Deus como seu Criador, reconhece Deus também como seu Rei, Deus como seu soberano. Porque aquele que é Criador, ele tem o direito autoral, né? Aquele que é o autor da obra, ele tem o direito sobre a obra. Ele vai dizer, essa obra pode ser usada assim e assim. Hoje em dia, essas coisas não são muito valorizadas, especialmente nessa época de cultura digital, que você pode pegar um texto publicado na internet e dizer que é seu, ou replicar uma figura que está lá. Mas, na verdade, essa ideia de uma lei de direito autoral é bem própria e bem bíblica, porque é isso. Como o nosso autor, como o nosso criador, Deus reina sobre nós, sobre a obra dele, sobre as criaturas dele, sobre as nossas vidas. É ele que diz assim: olha, eu criei você com esta e te dei capacidade racional. E eu quero dizer como é que a sua mente deve funcionar. E fui eu que te dei emoções. Eu quero te dizer como é que as suas emoções devem funcionar. Fui eu que te dei vontade, capacidade volitiva. Então sou eu deixa eu dizer como é que essa vontade tua tem que estar alinhada. Ela tem que estar alinhada à minha vontade, que é essa, essa, essa. Eu te dei a capacidade então de compreender, né, aquilo que a gente chama de ética, de moralidade. Então deixa eu dizer para você o que é certo, o que é errado, né, o que é verdade, o que é mentira, o que é falso, o que é verdadeiro. E deixa eu te dizer, deixa eu mostrar para você. Eu estou preparando agora a nova série de sermões, né, da igreja, que vai ser baseada no livro de Deuteronômio, e aí você percebe Deus regulando uns detalhezinhos ali em Deuteronômio, você fala, puxa, uma coisinha tão pequena, né? Olha, quando você for preparar a roupa, então você não deve misturar o fio tal com o fio tal. A gente fala, coisa interessante é essa? Por que que Deus está se preocupando com essas coisas tão pequenas, né? E Deus está dizendo isso, olha, toda a sua vida, cada pequeno detalhe está debaixo da minha soberania, né? Então deixa eu dizer assim, ó, o seu vestir, o seu caminhar, o que que você vai comer, o que que você não vai comer, né? O que você pode e que não pode fazer. Ele está simplesmente se revelando como rei. E é nesse sentido que esse Salmo de Aleluia está dizendo: regozije-se nisso, porque ele criou você, porque ele é o seu rei. E além disso, porque ele é o salvador dos humildes, né? Versos 3 em diante diz: louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna quem? A quem? Aos humildes. Deus como salvador do seu povo humilde. Essa é a primeira razão. Por conta disso, exultem de glória os santos, e no seu leito cantem de júbilo. Eu acho isso muito interessante, porque o salmo começa dizendo: vamos louvar o Senhor na Assembleia dos Santos. Então você pensa no culto, né, gente? Né, o cristão vai pensar no culto de domingo, a grande ajuntamento da semana. Vamos louvar a Deus ali. Mas ele diz mais: é, louve a Deus, expresse júbilo no seu leito. Então, olha só que interessante. Você agora está na hora de dormir, está deitado na sua cama, né? E ali ainda, antes de pegar no sono, você ainda pode dizer: Deus, obrigado pela tua salvação, né? Porque o Senhor salva os humildes. Então, é um louvor que nos envolve, né? E que brota do nosso coração. Seja nos grandes ajuntamentos, seja no momento em que a gente está entre família ali, buscando a Deus juntos, e também naquele momento muito particular, né, no último pensamento, antes da gente pegar no sono, a gente podendo jubilar diante de Deus, louvar diante de Deus. É um aleluia que nos acompanha durante todo o dia, em todos os nossos momentos. Mas depois desse chamado à exultação e louvor, regozijo por conta da criação e da redenção, aí tem agora esse louvor por esse motivo que parece inusitado, assim, diferente para a gente, mas que é extremamente bíblico, é muito reforçado em todas as escrituras e que aparece aqui de maneira muito bela no Salmo 149, que é o louvor pelo exercício do juízo de Deus, um juízo tanto histórico, né, como também um juízo que a gente chamaria de escatológico. Deus é um Deus que exerce juízo, é aquilo que a gente chama de juízos temporais, né? Quando Deus, por exemplo, corrige a nossa caminhada, nos corrige durante a nossa caminhada nessa vida, né? Daqueles bons momentos necessários em que Deus às vezes puxa a nossa orelha aqui, a gente está dizendo: olha, Deus é vivo e verdadeiro, Ele está aqui dizendo: Misael, não é esse caminho. E Ele dá aquela puxadinha de orelha, ou então Ele nos disciplina.
e de diferentes modos, né, com admoestações ou com outros procedimentos dele, isso indica que ele está agindo, ele é um Deus ativo na nossa história, mas ele é ativo na história humana de modo geral. A gente vê isso, isso fica muito claro em toda a Escritura, né? A gente vê Deus levantando reis, derrubando reis, ele julgando determinados impérios, e aquele império tão poderoso que era considerado assim o império quase que plenipotente do mundo antigo, que era o Império Egípcio, simplesmente desaparece do mapa e depois outras nações surgem, até às vezes para exercer determinados propósitos de Deus. A gente vê todo o Império Babilônico surgindo com seu fulgor ali e de repente sendo vencido ali pelo Império Medo-Persa. Depois vem o Império Romano e Deus ao longo da história exercendo seus juízos temporais. Nesse sentido, o Salmo vai trazer: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, ou seja, nos lábios de quem? Do povo de Deus. Mas veja só, esse povo de Deus descrito aqui, ele não apenas louva a Deus com seus lábios, mas ele tem nas suas mãos espada de dois gumes. E fala do povo de Deus exercendo juízo. Como é que isso se dá? Como é que o Novo Testamento nos ajuda a compreender isso? O Novo Testamento nos ajuda a compreender que há um aspecto em que, historicamente, enquanto estamos nesse mundo, nós já somos agora resgatados pela graça de Deus. Paulo explica isso muito bem em Efésios 2, a partir do verso 1, ele vai discorrendo sobre isso até o verso 10. Mas em determinado momento daquela fala de Paulo, ele diz assim: olha, Deus deve ser agradecido porque ele literalmente fez isso, ele nos deu vida e nos ressuscitou com Cristo e nos fez agora assentar junto com Cristo nos lugares celestiais. Deus nos coloca numa posição agora em que ele nos chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Apocalipse começa lá no capítulo 1, a partir do verso 5, e ele vai prosseguindo dizendo isso, destacando isso, que Deus nos fez uma nação de rei, nos fez reino ou nos fez reis, dependendo da tradução, porque o termo que a gente encontra ali no original transmite essas duas concepções. A gente até é criticado por isso, porque a gente abraça uma visão escatológica chamada amilenismo. A gente crê que nós hoje já estamos reinando com Cristo nessa terra, e o período que a gente chama assim de milênio, na verdade, é um período, é um tempo que só Deus sabe quanto tempo vai durar de fato, que é a chamada Era da Igreja, em que a igreja agora caminha nesse mundo como agente de Deus na história, agente da missão, agente também no sentido de dizer, nós somos esse povo separado que vive de determinada maneira para a glória desse Deus. E a espada, vamos dizer assim, da igreja nesse momento histórico é a palavra de Deus. A Bíblia fala que o livro de Hebreus diz que a Bíblia é a nossa espada de dois gumes, né? Paulo também fala sobre isso quando fala da armadura de Deus em Efésios 6, quando nos diz para vestirmos toda essa armadura, e a espada é exatamente a palavra de Deus. Hoje o povo de Deus já se levanta profeticamente na cultura, na sociedade, para falar sobre o juízo de Deus, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre os padrões do Deus Criador, sobre os padrões do Deus Redentor. Ele já anuncia que o Deus é um Deus de graça, mas também esse Deus que exerce justiça, esse Deus para quem existem absolutos, para quem existem valores e existem crenças e valores que são revelados, e a geração atual e toda geração depois dela que se diz cristã deve estar pronta para empunhar aí a espada do Espírito para embrenhar-se nessa luta cristã no sentido de proclamar o juízo de Deus e a vingança de Deus entre as nações. Nesse sentido, Deus continua agindo, exercendo o seu juízo temporal. O seu povo continua dizendo que o Deus a quem serve é o Deus de amor, o Deus de graça, mas também o Deus de justiça. E o povo de Deus se regozija com o exercício da justiça. Nós temos fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então parece esquisito para a gente esse verso 8, né? Quando diz assim: para meter os seus reis em cadeias, os seus nobres em grilhões de ferro. Mas o cristão ele se regozija com o exercício da justiça, né? Quando o perverso de fato é julgado, né? Quando o criminoso é
tem que agora lidar com as consequências, vamos dizer assim, dos seus atos, no sentido de que isso revela que há um Deus criador, um Deus que é redentor, mas também um Deus que é juiz sobre toda a terra. Esse Deus que reina é o Deus que também julga. E isso tem um aspecto escatológico, ou seja, a participação dos filhos de Deus no juízo final. É interessante Apocalipse 20, quando fala ali exatamente desse estabelecimento do milênio, e termina falando do juízo final, fala ali do estabelecimento não apenas do trono, Deus sentado no grande trono branco, mas também de outros tronos. Jesus fala para os seus discípulos que no último dia, alguns deles estarão sentados ali em tronos para julgar o povo de Israel. E isso se aplica também a todas as nações. Então, o Salmo está falando também desse grande evento da consumação, quando haverá o juízo final. E então Deus exercerá o seu juízo definitivo. O mal será varrido do universo, né? Tanto Satanás, seus anjos, né? E também usando a linguagem do Apocalipse, né? A besta e o falso profeta, enfim, todo o mal será extirpado do cosmos. E o povo de Deus, de uma maneira que a gente não compreende muito bem, participará também do exercício desse juízo. Paulo chega ao ponto de dizer aos coríntios, quando eles estavam ali tendo uma disputa entre eles sobre questões comezinhas ali entre os irmãos, ele diz: como é que vocês ficam brigando entre si e não tem ninguém que julgue? Vocês estão levando as causas de vocês para juízes terrenos? Vocês não pararam para entender que vocês vão julgar os próprios anjos? Como é que vai ser isso? Eu não sei, mas a Bíblia diz isso, que os crentes se regozijam com o exercício do juízo e há uma situação ou há um momento em que o povo de Deus, ele será provido tanto de lábios para dizer aleluia na consumação, como também de espada para exercício do juízo. Nós aguardamos esse dia e dizemos, Deus seja louvado. Então, quando você vê nos noticiários, quando você vê no dia a dia, né, aquilo que vai acontecendo aqui no nosso país, no mundo, quantas injustiças, puxa, parece que o mundo está degringolado, está indo numa direção totalmente oposta aos valores de Deus. Então, a gente pode dizer, deixe estar, isso tem o seu tempo, Deus liberou isso por um período, mas haverá a consumação dos tempos, haverá o acerto final de contas, e louvado seja Deus, porque Deus é o Deus que vai acertar todas as coisas no último dia. E daí a gente tem esse final, né, que é um final diferente demais para executar contra eles a sentença escrita. E ele diz: esse exercício final do juízo de Deus no tempo escatológico será honra para todos os santos. Leia depois Apocalipse 6. Há um momento em que as almas são mostradas ali aos pés do altar de Deus, dizendo: Deus, até quando? Até quando nós vamos aguardar o momento em que o Senhor exerça o juízo sobre a terra? E agora o Salmo 149 está dizendo: olha, isso vai acontecer. Quando isso acontecer, os santos de Deus serão honrados, Deus receberá toda a honra e toda a glória, ele será enaltecido no dia final por sua graça e também enaltecido por sua justiça, por sua santidade e pelo exercício do seu juízo. O salmo, então, que começa com aleluia e termina com aleluia, nos convocando a louvar a Deus por todas essas coisas. Deus é criador, Deus é redentor dos humildes e também Deus exercerá o seu juízo sobre a terra. Ele acertará todas as coisas, todas as pontas que estão desamarradas serão devidamente amarradas, todas as contas que estão em aberto serão ajustadas e Deus, no final, abençoará o seu povo honrará o seu povo e será honrado no meio deles com o aleluia escatológico, né? O aleluia do fim dos tempos. Que isso possa nos animar, né? Para entender que existe Deus, Deus vivo, que reina sobre nós e que reina sobre toda a história. E que isso nos anime a buscá-lo de todo o coração, entendendo que ele é um Deus vivo e verdadeiro, que caminha com o seu povo, que ouve o seu povo, quando esse povo o louva, diz aleluia no ajuntamento do templo ou diz aleluia com a sua cabeça no travesseiro, pode exultar de júbilo ali no seu leito e em todos os momentos da vida. Nós vamos encerrar a nossa gravação agora e vamos abrir o espaço para o nosso momento de oração.